Oi pessoal, tudo bem? Olha só, vou aproveitar que estávamos já com a câmera ligada e vou gravar um conteúdo que vocês me perguntam muito na caixinha de perguntas, que é sobre efeito platô, o tal do parei de emagrecer, o que eu faço agora, por que isso aconteceu comigo. E aí eu vou pontuar 3 fatores importantes. A gente pode pontuar alguns outros, mas eu acho que esses 3 vão dar um norte claro para vocês, tá bom? O primeiro é sobre um conceito que a gente fala muito na nutrição, mas que na prática ele é difícil de acontecer, tá? Que é a termogênese adaptativa. Basicamente, a termogênese adaptativa é um estímulo a um processo de emagrecimento severo. Então, um paciente que emagreceu uma quantidade, teve uma perda de peso razoável aí num determinado tempo, num tempo curto, ele tem vários processos metabólicos diminuídos, como por exemplo, a função tiroidiana, e aí automaticamente a taxa metabólica basal dele também é diminuída, ele pode ter um pouco mais de fadiga, de cansaço, ele pode ter uma desregulação nos hormônios de fome e saciedade, causando um pouco mais de fome. E aí a gente vai para um segundo fator, que basicamente por causa dessa termogênese adaptativa, você começa a sentir mais fome, você começa a sentir menos saciedade automaticamente, e aí você começa a consumir mais calorias sem perceber, mesmo de alimentos naturais. Então você começa, ao invés de você comer uma porção de 100 gramas de carboidratos, você começa a comer uma porção de 150, 200 gramas. E aí isso, num período maior de tempo, faz um pouco dessa diferença em relação ao déficit calórico. Isso é o que a gente trabalha na ciência. Na prática, é muito mais simples do que a gente pensa, tá? Então, eu vou falar da prática agora. A prática basicamente eu comecei um processo de emagrecimento, eu estou mais motivada a fazer, eu faço menos exceções, eu me preocupo e eu presto mais atenção sobre as minhas refeições, então eu faço algo muito certo. À medida que eu vou emagrecendo, à medida que eu vou chegando mais perto do peso que eu quero conquistar, automaticamente, tá bom? É algo inconsciente. Eu começo a abrir mais exceções, então ao invés de eu fazer uma refeição fora ali do meu padrão alimentar na semana, eu começo a fazer 2 sem perceber. Eu começo a falar mais sims para as possibilidades alimentares, então, por exemplo, às vezes eu vou para um bar e antes eu não ia beber, mas aí eu começo a beber, porque você meio que volta à sua rotina anterior. E 95% das vezes, quando a gente vai puxar o histórico da paciente, do que ela fez nos últimos dias, semanas, é geralmente isso que faz com que ela trave no processo de emagrecimento. Então, às vezes ela não treina com tanta intensidade ou com tanta frequência, ela começa a diminuir a frequência dos treinos. 2, ela começa a talvez não mensurar mais as porções dela, e aí começa a se tornar um comer intuitivo, e isso ok, mas principalmente está muito relacionado às exceções. É algo extremamente imperceptível, que a gente só começa a avaliar, só começa a analisar quando a gente para pontuar. Então, qual que é a minha dica para vocês? Começou a perceber um efeito, entre aspas, platô, começou a estacionar um pouco no peso, a não ser que você tenha alguma questão metabólica a ser modulada, e é importante o acompanhamento de um profissional, mas começou a diminuir essa perda de peso que estava vindo mais regular, começa a notar, começa a perceber o que você faz de exceções, de excessos alimentares, além do que era o proposto para você. Não tem só a ver com as calorias de fato, tem a ver com tudo que acontece relacionado ao aumento da tua ingesta alimentar. Então, é batata, não tem jeito. A gente começa a ajustar essas exceções, começa a delimitar novamente, o paciente começa a perder peso de novo. É muito difícil um paciente entrar numa termogênese adaptativa e a gente não conseguir desbloquear o metabolismo dele em uma semana ou 10 dias. E como a gente desbloqueia?
justamente diminuindo esses excessos calóricos, principalmente provenientes de industrializados, de álcool, refinados, açúcares, enfim. Então, de todos os pacientes que eu atendo aqui em consultório, como eu já disse, a maioria é a gente começar a analisar e prestar mais atenção no que a gente está deixando escapar dos nossos olhos, certo? Espero que tenha ajudado vocês. O que vocês tiverem de dúvida, deixem aqui nos comentários. E se vocês puderem compartilhar, salvar, vai me ajudar bastante, tá bom? Super beijo!